Já ouviu falar do câncer ocular? E quem vai falar mais pra gente sobre isso hoje é o Dr. Luiz Carlos, oftalmologista, Luiz Carlos Molinari. Muito bom dia. Saudade do senhor. Bom dia para você. Pois é, estamos aí, ué. Que bom tê-lo aqui conosco. Obrigado, para mim também é um prazer. Eu queria que o senhor começasse explicando o que é o câncer ocular. Eu não escuto falar muito do câncer ocular. Fala pra gente se ele é comum, não é comum. Explica pra gente, doutor. É o seguinte, normalmente nós temos dois tipos básicos de câncer no olho. O da infância, que é o chamado retinoblastoma, e nós temos os melanomas. Melanoma, como o próprio nome está dizendo, é ligado ao pigmento, né, melanina. Então, onde tem pigmento no olho, pode haver o desenvolvimento de um tumor. Então, você pode ter na íris, pode ter na coroide, que são os nomes das estruturas. Ele trouxe até um olho pra gente aqui. Exatamente, se a gente legal, quiser. Que legal. Por exemplo, a córnea, nós felizmente não temos tumor. A córnea é a camadinha central aqui no início, onde a gente coloca a lente. Aqui não há. Certo. Na conjuntiva nós já podemos ter tumor. Então qualquer mancha a conjuntiva seria o branquinho do olho. O branco mesmo é esclera, é uma camadinha por cima que a gente pode ter a conjuntivite, né? Que é uma membranazinha. Como ela tem vasos, então ela pode ter tumor. Aonde existe vaso, vamos dizer, veia e artéria, você pode desenvolver um tumor. Os mais comuns não são na frente do olho. Então a gente tem aqui na chamada íris, infelizmente a íris que é uma coloração, quer dizer, que dá coloração ao olho, né? A íris, ela, como tem pigmento, ela também pode ter tumor. E a camada mais interna que nutre a retina, que se chama coroide, que dá essa cor avermelhada ao olho. Aqui o tumor no adulto mais comum se chama melanoma de coroide, é aqui. E pode haver metástases para outros órgãos do organismo, principalmente fígado e pulmão. Então, quando uma pessoa tem alguma baixa de visão, lógico que ela não vai pensar num tumor. Ela vai pensar muito mais num problema de refração, uma miopia, um astigmatismo, né? Uma hipermetropia, até uma catarata no adulto. Mas a nossa preocupação é muito grande também, não só com o adulto, mas na infância. Porque o que acontece na infância? Nós temos o teste do olhinho, eu gostaria de me voltar. Quando nasce, né? Bebezinho mesmo. Eu posso mostrar? Claro, aqui eu trouxe um símbolozinho aqui. Deixa eu segurar esse pro senhor então. Então, por favor. Aqui é o seguinte, o pediatra lá na sala de parto é mais difícil, mas já no berçário, por exemplo, que a criança nasce às vezes com a pálpebra um pouquinho inchada, às vezes é um pouco difícil. Mas eu queria mostrar que o reflexo vermelho, o chamado teste do olhinho, na primeira foto aqui, está completamente normal. Está havendo uma, vamos dizer, bate a luz dentro do olho e ela reflete vermelhinho, não está havendo nenhuma interrupção da entrada da luz no olho. Ou seja, a imagem vai se projetar exatamente lá na retina e da retina para o cérebro, que nós enxergamos com o cérebro. Mas se você perceber nesse aqui, ó, você está vendo que já tem uma diferença. Um é vermelho e esse que eu estou apontando já é mais claro. O de cima, ele... O de cima está normal. Aí o de baixo dele, ele está... Logo abaixo tem uma duvidazinha. Isso. Que pode ser uma série de fatores. Por exemplo, uma criança que tem um grau muito diferente do outro. Entendeu? Por exemplo, ela tem uma hipermetropia de 4 graus e outra de 1. Dá também uma diferença. O mais importante é o estrabismo, que a gente tem que olhar, e esse reflexo alterado aqui, ó. Esse aí já está bem alterado. Esse reflexo você vê que é bem alterado. E você tem a catarata, que é o mais comum, felizmente. O retinoblastoma, eu queria lembrar que ele não, normalmente você não encontra no recém-nascido. Você vai encontrar na faixa de 1 a 3 aninhos de idade. Então, só para falar em termos de prevenção, que é o mais importante, é importante que a gente leve a criança para fazer o teste do olhinho, quando ela tiver logo a nascer ou até uns 3 meses. Óbvio que em qualquer momento nós podemos fazer, porque prevenção... Mas quanto antes melhor, não é, doutor? Quanto antes melhor, porque isso aqui tem que ser muito bem conduzido e acompanhado. Felizmente, o retinoblastoma é só depois de 11 meses, 1 ano de vida. De 1 a 3 aninhos, no máximo 5. E o que acontece? Ele pode ser uma doença genética, é uma doença hereditária, que
que pode ser, os pais podem ser portadores, ou então haver um desenvolvimento ao longo da mãe, por exemplo, ou do pai e apresentar naquela criança. Certo. Então tem alguns tipos de mutação. E quando você fala em autossômico, recessivo, dominante, certo, isso aí tem que estudar a genética. Mas de um modo geral, a gente lembra o seguinte, quando é genético, são os dois olhos. Quando é adquirido, pode ser num olho só. Mas e como isso se adquire? não é Como que se adquire, pode você tem uma adquirir? mutação durante a gravidez, por Entendi. exemplo. Tem várias situações. Entendi. Uma das pesquisas é aquele vírus do HPV, Certo. que realmente a Olha. mulher faz a prevenção do colo do útero Certo. e isso predispõe a retinoblastoma. Mas está na história, não se sabe assim muitos detalhes, eles estão estudando. Nós precisamos do geneticista nesse momento, para a gente fazer um estudo para ver a família, porque essa criancinha, ela resolve o problema dela, mas ela pode originar, ela pode gerar no futuro, quando ela for adulto, né? Certo. Uma ou outra criança com retinoblastoma. Então você tem que fazer a chamada árvore genealógica, o heredograma, estudar a mãe, a criança e depois para orientar a prole. Esse é um dos tipos, não é, doutor? O De retinoblastoma. um modo geral, o retinoblastoma tem esses dois tipos. Ou ele é autossômico, a criança já nasce porque o pai e a Certo. mãe já têm nas heranças, então já é concebido assim. Certo. Ou então apenas aquela gravidez daquela mãe, daquela entendi. criança, acontece alguma mutação e você pode desenvolver. A gente sabe que tem uma série de ionizações aí na superfície terrestre, Certo. na atmosfera. A gente não sabe o que estamos lidando, né, nos alimentos. Tem uma série de mudanças Entendi. que a gente não sabe. O que a gente está aspirando no ar, os experimentos que estão acontecendo aí que a gente não fica sabendo, né? Verdade. As bombas atômicas, isso tudo fica nos genes. Entendi. Por exemplo, aquela população de Hiroshima, Nagasaki, é famosa, Isso. que até hoje ainda tem, 50 anos depois, ainda tem a população sendo afetada por vários tipos de tumores. Então, o retinoblastoma pode ser transmitido numa dessas situações. Sabe-se que é o cromossoma 13 lá na Entendi. escala. Agora, a gente quer chamar atenção porque o tratamento, se você faz o teste do olhinho, com um aninho, você E joga... o percentual é alto? Antes do senhor continuar explicando. É alto? Tem muitos dá bebês? talvez 4 a 6 nascimentos por milhão. Então, realmente, a gente fala que é diluído, Entendi. mas quando é numa família, é 100%, não é entendi, mesmo? Quer dizer, entendi. é o único filho daquela criança, daquela família, por Entendi. exemplo, porque normalmente a mãe já não vai querer ter mais filhos, Com ela já receio. fica com receio, quer dizer, é uma coisa para sempre, né? E a gente fica muito preocupado porque o teste do olhinho é uma coisa simples, é uma coisa fácil. Aliás, assim, foi desenvolvida em 2002 essa lei, aqui em Minas ela chegou em 2006, a gente até participou na época da discussão na Assembleia Legislativa e fez-se para o retinoblastoma, mas o teste do olhinho é muito mais importante para detectar a catarata congênita, que essa é operada e tudo bem, a criança não é acometida, mas o retinoblastoma, ele pode se disseminar para o cérebro e Sim. pode haver, inclusive, morte, né? Quer dizer, a criança pode chegar a perder a vida. Então, é importante fazer uma ressonância, no caso do olho, fazer um fundo de olho, fazer um ultrassom e aí partir para tratamento. O tratamento, você tem a quimioterapia, tem o uso da irradiação, a radioterapia Entendi. também. Você coloca plaquinhas no olho, que para o organismo não receber muito, ele recebe isoladamente, e também até a retirada do olho. Infelizmente, se avança, nós temos que fazer a chamada enucleação. Lembrando já do melanoma de coroide, tem vários tumores. Você tem tumor na pálpebra, tumor na glândula lacrimal, Olha, você tem tumor nas vias. isso é muito comum, tumor? Olha, ocular? tudo aquilo que cresce desorganizadamente, nós temos que nos deter. Não é comum, mas o Brasil é um país com muita irradiação a UVA e a UVB, né? Entendi. E isso realmente aumenta a possibilidade desses cânceres, desses tumores Entendi. palpebrais, oculares e tudo mais. Então, a gente não pode dizer
uma frequência, mas Entendi, mas a a plástica ocular incidência... trabalha muito em cima disso e tem muitos casos. E o senhor diria que dá mais, às vezes, em criança ou adulto? Existe uma fase onde tem, apesar deles serem variados? No adulto, incidência? normalmente acima de 40 anos, né? Entendi. E o retinioblastoma já é no primeiro ano de vida, até os 5 anos de idade. Passou daí, você já pode relaxar, que vai ser possivelmente outro tipo de problema. E a gente poderia dizer que o câncer ocular, ele tem cura, doutor? Esses tratamentos levam à cura? Leva, com certeza. Muito? A maior parte? A maior parte, se houver detecção precoce, você vai curar. Por isso que muitas vezes não tem sintoma, esse no caso do adulto, a pessoa às vezes tem uma baixa de visão, isso é uma catarata, isso é um glaucoma, isso é óculos que eu vou trocar. Aí ele vai lá, por exemplo, numa banca de camelô, compra uns óculos, começa a enxergar bem e às vezes pode estar com um problema deixando passar desapercebido. Ele tem que fazer um exame de fundo de olho, ele tem que ser examinado pelo oftalmologista, porque senão você não detecta. Quando você chega a detectar, a coisa já está avançada, dando metástases. Às vezes para o fígado e o pulmão. Outros órgãos. Então você tem que pesquisar todo o corpo, tem que fazer todo aquele processamento, né, o chamado estadiamento do tumor. Eu não sou assim especialista em tumor, quero lembrar, eu sou apenas um clínico geral da oftalmologia. Mas nós temos que estar aqui, né, alertando a população. Sim. Nós temos colegas que trabalham só com tumores oculares, então a gente encaminha, tem que fazer ultrassom, né? Tem que fazer um estudo bem feito. E no caso, quanto mais precoce, por isso que a gente fala, vamos levar as crianças, né? Assim, o mais precocemente ao recém-nascido, depois com 1 ano, depois, se tiver tudo bem, aos 4. Entendi. Quais são os sinais? A baixa de visão, esse olhinho que eu mostrei, né? Esse sinal apagado, e também o estrabismo. Muitas vezes a criança desloca o olhar de um dos olhos porque ela não está enxergando com aquele olho. Aí ela usa só o outro, desenvolve o olho torto. Isso pode ser um sinal de retinioblastoma também. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.